Olá, voltamos aqui para a segunda parte do estudo, as duas ressurreições, e vamos nessa segunda parte saber aí, né, em que momento acontecerá essas duas ressurreições, a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação, né? A pergunta 14, ela diz assim: quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Já vimos esse texto no estudo anterior, mas agora aqui vendo esse texto em um novo contexto, podemos perceber que haverá a primeira ressurreição, que é a dos que morreram em Cristo. Por isso que na minha oração eu pedi que o Senhor nos ajudasse, se nós viéssemos a falecer antes de Jesus voltar, que nós estivéssemos entre aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Porque essa ressurreição é a ressurreição dos justos. Pergunta 15. Quando receberão os justos sua recompensa? Recompensado te será na ressurreição dos justos. Lucas 14, 14. Então a recompensa ela não é dada imediatamente após a morte. Para a pessoa que morreu, será assim imediatamente, porque enquanto ele estiver morto, ele não vai ter consciência de nada. Quando ele abrir os olhos, vai ser como se nada tivesse passado. Porque a morte é como um sono. Quando você deita de noite, no dia seguinte você acorda, você tem consciência que você passou ali 8, 10 ou menos, 5 horas, 6, dormindo? Não, só quando você olha no relógio que você sabe, né? Mas você não tem consciência do tempo que foi passado. Assim também os justos, né? Quando eles acordarem, verão aí então que a sua recompensa chegou, né? Pergunta 16. Em que estado esperava Davi ressuscitar? Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmo 17, verso 15, vimos também esse texto no estudo anterior. Então ele esperava que ele esperava ressuscitar, né, quando ele contemplasse a face de Cristo na justiça, né, ele ia se satisfazer da semelhança de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, né, quando ele acordasse. Pergunta 17. Que grande contraste se verá entre o corpo que temos e o que teremos na ressurreição? Vamos ver que contraste é esse. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, que é o nosso estado, né? O nosso estado é um estado corrupto, decaído, degradado pelo pecado. E ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Salmo 17, versículo 15. Então hoje nós temos um corpo natural, um corpo carnal, um corpo corrupto, um corpo degradado pelo pecado. Mas, quando ressuscitarmos, se nós morrermos, né, antes de Jesus voltar, vamos ressuscitar com um corpo espiritual se nós morrermos em Cristo e ressuscitarmos da primeira ressurreição. Teremos um corpo espiritual, um corpo diferente, né? Pergunta 18. A semelhança do corpo de quem serão esses ressuscitados? Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha que bênção, Filipenses 3, 20 e 21. Olha que maravilha, que privilégio, podermos ter um corpo glorioso como o corpo de Jesus Cristo, porque ele assumiu a nossa carne, né? Quando ele ressuscitou de forma glorificada, com o corpo glorificado. E assim também ele nos promete que nós também poderemos ter este mesmo corpo glorificado se nós morrermos em Cristo. Pergunta 19. Que farão os justos ao ressuscitarem do sepulcro? Vamos ver o que eles farão. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó.
porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías 26, 19. Então o que os justos farão ressuscitarem? Eles vão despertar e exultar, né? Eles vão exultar de alegria, por poder ressuscitar com o corpo glorificado, por contemplar a face de Cristo, aquele em quem eles creram, aquele que os salvou, que os redimiu, e que naquele momento virá buscá-los para morar nas mansões celestiais durante 1000 anos e depois aqui nessa terra renovada por toda a eternidade. Isso é uma bênção, uma maravilha. Por isso que eles vão exultar, né, de alegria por essa vitória. Pergunta 20. Com que palavras expressarão o seu triunfo sobre a morte e a sepultura? Olha o que eles vão dizer, né? Quando eles triunfarem sobre a morte e a sepultura. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, verso 55. Então eles vão zombar da morte, né? Eles vão chacotar da morte. Assim como você às vezes faz chacota, cadê você agora, fulano de tal? Você não era o tal, você não fazia, acontecia, onde você está agora? Talvez você faça esse tipo de brincadeira, de chacota com alguém. Saiba que os justos, eles farão isso com a morte. Quando eles ressuscitarem com o corpo glorificado, eles vão zombar da morte, dizendo, ó morte, cadê seu aguilhão que me prendia? Ô inferno, cadê a sua vitória? Terá sido derrotada a morte e o inferno, que é a sepultura, né? Pergunta 21. Por quanto tempo viverão? Vamos ver então por quanto tempo eles viverão. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, verso 36. Então eles vão viver por toda a eternidade, eles não podem mais morrer. São como os anjos, né? Pergunta 22. Quanto tempo esperará a outra classe depois dessa ressurreição até ser ela própria ressuscitada? Então agora vamos ver aqui durante quanto tempo a outra classe vai esperar para ser ressuscitada. E viveram e reinaram os justos, né, no caso, com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20, verso 4 e 5. Então haverá aí então um intervalo de 1000 anos, né, entre as duas ressurreições, entre a primeira e a segunda. Pergunta 23. Qual será o seu destino? Desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 20, versículo 9. Então, os que participarem da segunda ressurreição, eles serão devorados pelo fogo eterno, né? Eles serão completamente destruídos. Pergunta 24. Quem participará deste destino? Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras, olha, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Então você quer viver eternamente? Você quer participar da glória dos que vão estar na primeira ressurreição? Você quer viver com o corpo glorificado, não sentir mais dores, não sentir mais os efeitos da idade, não ter doenças, enfermidades, não estar sujeito aí a essas doenças terríveis, né, que estão assolando o mundo? Você quer experimentar tudo isso? Mas você é uma pessoa tímida? Algumas traduções, essa palavra pode ser compreendida como covarde. Você é uma pessoa covarde, medrosa, tímida? Você tem medo de se posicionar diante do que é correto, do que é a verdade? Se
Se você é assim, ore a Deus para que você seja transformado antes dele voltar, para você não ser covarde, para você não ter timidez diante daquilo que você deve se posicionar. Outra palavra é a tibieza, né? Para que você não tenha tibieza, covardia, mas você possa então se posicionar diante do que é certo, ser uma pessoa ousada, ser uma pessoa valorosa. Porque os tímidos, eles não vão entrar no reino do céu, eles vão participar da segunda ressurreição. Eles vão arder no lago que arde com fogo e enxofre. E eles vão sofrer a segunda morte. Obviamente, a primeira morte é essa morte que é um sono, e a segunda será a morte eterna, que a pessoa não vai acordar nunca mais, né? Outra qualidade, você é uma pessoa incrédula, você não crê nas promessas de Deus, você duvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Se você é um incrédulo, você vai participar da segunda ressurreição. Isso se você consequentemente, mesmo se você estando vivo, você vai participar da segunda ressurreição, porque quando Jesus voltar, você estiver nessa condição, você vai morrer uma vez e depois vai morrer mais uma, depois do juízo final. Vai sofrer a segunda morte. Então, se você é incrédulo, rogue a Deus para que você creia. Ore como aquele homem que pediu pelo seu filho que estava possesso, que os discípulos não puderam curá-lo. Vou colocar o texto aí no rodapé para você ler essa história. E ele falou assim, Senhor, Jesus falou para ele, né? Ele pediu para Jesus, Senhor, só pode curar o meu filho? Faça alguma coisa, porque os seus discípulos não puderam. E Jesus olhou para ele e falou assim, se eu posso não, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Tudo, meus amados. Talvez você é até cristão, mas você não crê como você deveria. E aquele homem disse para Jesus, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Faça essa oração se você é uma pessoa incrédula, se você não crê que Deus pode fazer, que Jesus pode fazer na sua vida aquilo que precisa ser feito, talvez não aquilo que você quer que seja feito, mas aquilo que precisa ser feito. Faça essa oração, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Ele vai te ajudar. E comece a estudar a Bíblia com afinco, porque o estudo da palavra de Deus, ele aumenta a nossa fé. Paulo ele vem dizendo em Romanos, vou colocar o texto aí também para você, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Tá certo? Então quando você lê a Bíblia, você está ouvindo ali a palavra de Deus falando a você. Você quer deixar de ser incrédulo? Faça isso. Outra classe são os abomináveis. Você é uma pessoa abominável, você comete coisas que aos olhos de Deus são abominação. Existem inúmeras coisas na Bíblia que são abomináveis. Por exemplo, se alimentar de coisas que Deus abominou é uma das coisas abomináveis. Ter relações sexuais que Deus não aprova são coisas abomináveis, tá? Essa é mais uma das coisas que Deus abomina. E várias outras coisas. Então, se você é uma pessoa abominável, ore a Deus para que você seja transformado, porque se você não for transformado, aqui na terra, ainda, pelo poder de Cristo, você não participará da herança dos salvos, dos justos, dos santos. Você é um homicida, talvez, quem sabe, você é um homicida que está me ouvindo. Você já matou alguém, mas você não se arrependeu disso. Peça a Deus para que você se arrependa disso, porque Ele pode te perdoar e restaurar. Mas se você é um homicida não arrependido,
que ainda está disposto a matar, você não também poderá participar da primeira ressurreição. Vai participar da segunda. Você se prostitui, você é uma pessoa que se prostitui, dada a prostituição, você é uma prostituta. Aceite a Jesus. Abandone essa vida. Ele pode restaurar você. Em nome de Jesus Cristo eu rogo isso a você. Ou talvez eu falo para pessoas que estão se prostituindo, mas de uma forma bem aceitável na sociedade, né? Aquelas pessoas que estão casando, separando e casando novamente 2, 3, 4, 5 vezes. Isso é prostituição, meu amado, minha amada. Abandone essa vida. Não é isso que Deus quer para você. Ele pode transformar a sua vida para que você saia de uma vida de prostituição disfarçada, aceita pela sociedade. Você é um feiticeiro, você está fazendo feitiço para as pessoas, como já fizeram para mim, né? Mas o servo de Deus não é atingido com esses feitiços. Você está fazendo mal a você mesmo fazendo feitiço para as outras pessoas. Abandona essa vida. Deus pode restaurar você. Você é um idólatra. Você tem imagens de escultura na sua casa que você reza para essas imagens. Abandone essa vida, senão você não herdará a vida eterna. Você vai participar da segunda morte. Você vai participar da segunda ressurreição. Todas essas pessoas, se não se arrependerem, perecerão. Por isso eu rogo a você que se arrependa e renda-se ao Senhor Jesus, porque Ele pode transformar você ainda hoje, agora, nesse momento, para que quando Ele voltar, o que reste para ser transformado, que é este corpo carnal, natural, degradado pelo pecado, seja finalmente transformado para um corpo glorioso. Mas antes dessa transformação, Ele precisa operar agora em seu coração, para que você não esteja entre estes aqui que vão participar da segunda morte e serão destruídos no lago com fogo e enxofre. Vamos para a penúltima pergunta, pergunta 25. Qual é o último inimigo a ser destruído? Olha que interessante, né? Existe um único inimigo que será destruído somente no final de todas as coisas. Vamos ver que inimigo é esse. Talvez você pense que é Satanás, né? Mas não é não. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, verso 26. Ver Apocalipse 20, 13 e 14. Porque o próprio Satanás ele vai morrer. Depois que ele queimar muito, pagando a sua pena no fogo com enxofre, né, no lago com fogo e enxofre, após ali um certo período de tempo, talvez, quem sabe, centenas de anos, né, porque ele foi o maior causador do mal no universo, ele levou anjos à queda e leva seres humanos à queda. Após a sua morte, então, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Quando a última morte acontecer, assim, o último inimigo a ser vencido, que é a morte, nunca mais será inimigo de ninguém. Talvez hoje você tenha a morte como inimigo, você teme a morte. Mas você não precisa temer a morte. Porque Cristo já morreu por nós para nos redimir, para nos salvar por toda a eternidade. Amém? Eu não tenho medo de morrer. Seja por essa pandemia que está assolando o mundo, seja por qualquer outra coisa que talvez possa me acontecer, uma bala perdida que me encontrar, ou um inimigo que tentar fazer um mal a mim, não tenho medo. Não tenho medo de morrer, não. A morte do justo ela é um lucro perante Deus, né? Então não tenha medo também da morte. Pergunta 26 e última.
do nosso estudo As Duas Ressurreições. Que aparência terão para todos sempre os justos? Vamos ver que aparência eles vão ter. Então os justos resplandecerão como o sol, olha, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 43. Olha que bênção, que dádiva. Você consegue olhar para o sol na sua intensidade, no seu brilho? Você não consegue, a sua vista é ofuscada. A sua vista é prejudicada por esse intenso brilho. Assim também brilharão os justos no reino de seu Pai. Que Deus abençoe a mim e a você, para que estejamos entre estes que vão resplandecer como o sol no reino de nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido e aceitado essa importante verdade da palavra de Deus. E quem sabe eu tenho o privilégio de encontrar alguém que assistiu esse vídeo, que aceitou essa importante verdade da sagrada palavra de Deus, naquele dia da primeira ressurreição, ou nos primeiros dias ali no céu, quando essa pessoa chegar para mim e falar assim, olha, aquele dia eu assisti aquele estudo seu, e Deus mudou a minha vida, como você falou que Ele podia fazer. Será para mim uma das maiores alegrias da minha vida, poder saber disso. Espero então que você me conceda essa surpresa, talvez, quem sabe, se não for possível aqui na Terra, na eternidade. Que Deus abençoe a todos nós e que nós nos vejamos novamente, nos encontremos, mesmo que eu não possa vê-lo, mas até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.